A graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus, irmãos. Amém. A graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus, irmãos. Amém. Glória a Deus, que bom estarmos juntos. Vou pedir a todos os irmãos, por favor. Agora vamos ouvir a palavra de Deus. Vamos prestar atenção aos conselhos práticos que ela nos dá. Quero dar um bom dia a todos os irmãos que estão aí do outro lado da internet e dizer que você faz parte da Igreja de Jesus, não importa onde você esteja. Eu estava acompanhando aqui os comentários, nós temos irmãos em várias partes da terra nos acompanhando. Temos irmãos na França, temos irmãos nos Estados Unidos, temos irmãos na Itália, temos irmãos na Espanha, de modo que nosso ministério, graças a Deus, tem se tornado internacional. As crianças agora vão para a escolinha, então, por favor, já vão lá para a escolinha tranquilas, tá bom? As mães podem ficar tranquilas, despreocupadas, e nós vamos continuar. Então, você que está aí junto conosco, você é parte da Igreja de Jesus, como eu sou, como graças a Deus você também é, e todos nós somos. Então, é muito bom que estejamos juntos nessa manhã, e é um prazer. Irmãos, eu quero sempre lembrá-los que domingo é o dia da ressurreição do Senhor Jesus. Então, quem ama a Jesus, dedica tempo para ouvir a palavra de Jesus. Posso ouvir um amém da igreja? Amém. Quem ama a vinda de Jesus, tira tempo, larga tudo. Lembra-se de Marta e Maria? Lembra de Marta e Maria? Pois é, irmão. Uma delas ficou cozinhando, ela queria agradar Jesus. Mas Jesus disse: poucas coisas bastam. Então, queridos irmãos, domingo é o dia que nós separamos no nosso tempo, não importa se você está em casa, para tudo. Se você está aqui na reunião cristã, para tudo, para começar a ouvir a palavra de Deus. Tá bom? Então, essa é a ideia. Domingo é o dia que nós dedicamos a ouvir a palavra de Deus. Domingo é o dia que nós começamos a semana. Domingo é o dia da ressurreição do Senhor. Domingo é o dia que nós precisamos meditar um pouco que nós não somos máquinas. Nós somos seres humanos. Lembra quando Deus criou Adão e Eva? Deus criou Adão e Eva e falou assim: vocês podem comer de todas as árvores do jardim, mas tem uma que vocês não podem comer. Sabe o que isso significava, irmãos? A limitação do homem. O homem tinha que entender que Deus estava acima dele. Então, quando você dedica o domingo, pelo menos as primeiras horas da manhã, para agradecer a Deus, porque você estar na reunião, seja em casa, seja aqui, é uma forma de gratidão a Deus. Você está demonstrando que você não é o dono da sua vida. Você está demonstrando que você não é o autossuficiente da sua vida, mas que você depende de Deus. Deus, quando deu o dízimo para a nação de Israel, era exatamente essa mesma visão. Era assim: vocês têm que saber que vocês não são o dono de tudo. Então, irmãos, nós também temos que saber que nós não somos o dono da nossa semana, nós não somos o dono do nosso mês, nós não somos os donos do nosso caminho. A Bíblia diz que não é do homem que anda ou dirigir o seu passo. Então, o que seria de nós sem Deus para nos dirigir? Então, nós precisamos levar isso muito a sério. Tem pessoas que vivem como animais. Ele começa a semana no domingo, ele vai até o outro domingo e a vida dele vira um círculo vicioso e ele não consegue sair disso, não dedica nada à espiritualidade. Então, eu devo dizer-lhes que depois que nós morrermos, irmãos, o que restou é o que a sua alma se alimentou. Entendeu? O corpo agora a gente alimenta, a gente come coisa gostosa, a gente bebe coisa gostosa, só que depois que morrer, meu irmão, a Bíblia diz que nós temos um encontro com Deus. Então, a alimentação da alma tem que ser agora. Então, eu insisto que domingo é dia ou de estar aqui ou de estar na sua casa acompanhando a palavra de Deus. Posso ouvir um amém da igreja? Amém. Glória a Deus. Queridos, abram suas Bíblias no livro de Tito. Tito, nós vamos tentar considerar os 3 capítulos, é um livro pequeno, é uma epístola, uma carta que Paulo escreve a um jovem pastor, ele que era amigo de Timóteo também.
E só vou dar um spoiler aqui para vocês de quem era Tito. Tito era um macedônio convertido ao cristianismo e, de acordo com o versículo 4, ele é filho espiritual do apóstolo Paulo. Foi Paulo quem discipulou Tito. E Tito viajou com Paulo em algumas das suas visitas às igrejas, inclusive, aparentemente, na igreja da Galácia, porque Paulo diz que lá os judeus queriam fazer Tito se circuncidar. E Paulo vai contra. A briga de Paulo era contra essa questão da circuncisão, porque parecia que os cristãos gentios eram cristãos de uma segunda classe, e para entrar para a primeira classe precisavam se circuncidar. E Paulo fala: não, em Cristo não existe judeu nem grego, todos nós somos iguais. De modo que o apóstolo Paulo, ele escreve essa carta a Tito por volta do ano 64, é mais ou menos o mesmo tempo em que ele escreve a carta a Timóteo. Tanto Tito como Timóteo eram pastores e eram filhos na fé de Paulo. E agora Timóteo vai pastorear a igreja de Éfeso e Tito fica em Creta, né? Olha só que interessante. Tito fica ali na ilha de Creta, segundo Paulo, com uma função. Paulo vai embora, continua o trabalho e deixa Tito lá para administrar as igrejas que estavam sendo formadas. É muito interessante lembrar, irmãos, que as igrejas que estavam sendo formadas lá naquele tempo eram igrejas dentro dessa mesma visão que nós temos. Eram pessoas em torno do Senhor Jesus, tá? Não tinha nada dessa parafernália religiosa que nós temos hoje. Mas havia uma determinada organização local, certo? E o ministério de Tito e de Timóteo era muito atacado. Tanto Tito quanto Timóteo, eles eram muito atacados, tanto pelos judaizantes, como por pessoas que não se conformavam com aquela mudança que estava tendo. Veja, o judaísmo estava em declínio e o cristianismo estava em alta. E o pessoal não se conformava com isso. Então eles atacavam o ministério de Paulo, eles atacavam o ministério de Tito, eles atacavam o ministério de Timóteo, assim como atacam o meu ministério hoje, assim como atacam o ministério de muitas pessoas sérias que levam a palavra de Deus. Então o texto começa dizendo assim: Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, segundo a fé dos eleitos de Deus e o conhecimento da verdade que é segundo a piedade, em esperança da vida eterna, a qual Deus, que não pode mentir, prometeu antes dos tempos dos séculos, mas a seu tempo manifestou a sua palavra pela pregação, que me foi confiada segundo o mandamento de Deus, nosso Salvador. A Tito, meu verdadeiro filho, segundo a fé comum, graça, misericórdia e paz da parte de Deus, Pai, e do Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador. Irmãos, aqui nessa saudação de Paulo, nós temos pelo menos 2 pontos. O primeiro ponto que nós temos aqui é o seguinte: Paulo, ele diz que ele é apóstolo de Jesus Cristo, ele foi chamado segundo a fé dos eleitos. Irmãos, eu sei que tem muita gente que não entende a eleição em Cristo, mas é uma doutrina cristã e, claro, que não como é pregada aí pelo pessoal que se diz calvinista, extremado ou coisa parecida, mas é uma doutrina bíblica, em que inclusive eu já preguei sobre isso em alguns vídeos que nós temos aí. Então, e o Paulo, ele fala isso. E ele fala que a esperança desses irmãos que são eleitos, cujo qual eu sou, e todos vocês também são, e você que está aí do outro lado também o é, ele diz que ela se baseia na esperança de um Deus que não pode mentir. Irmãos, então é o seguinte, presta atenção nisso aqui que eu vou te falar agora. Presta atenção nisso aqui, ó. Você vai ao banco, chega lá, você quer um empréstimo. O que é que o banco te pede para te emprestar dinheiro? Ele fala: senta aí, quanto o senhor quer? É assim? O que o banco pede? Pede o CPF, mas você deu o CPF, ele empresta? O que ele quer?
Ele quer uma garantia, exatamente. Ele vai querer uma garantia, ou seja, eu só posso te emprestar esse dinheiro se você me der uma garantia que você devolve. Quem entendeu qual é a nossa garantia aqui em Cristo Jesus? Tito 1:2. É a palavra de Deus, ele não pode mentir. Irmãos, olha aí que garantia maravilhosa. Só perde essa garantia realmente quem for maluco. Deus, que não pode mentir, prometeu antes dos tempos eternos. Ou seja, antes de Deus criar o homem, Deus já tinha em sua mente a promessa da vida eterna para mim e para você. De modo que nós podemos ter certeza, irmãos, que a vida eterna em Cristo Jesus, ela está garantida a todos aqueles que aceitaram a Jesus Cristo como Senhor e Salvador. De modo que nós não precisamos nos preocupar. O que nós temos que fazer é simplesmente estar com Jesus. Isso é o que nós precisamos fazer. Pastor, mas eu tenho meus problemas, eu tenho os meus erros, eu tenho os meus pecados, eu tenho uma complicação na vida. Tem, mas você está com Jesus? Posso ouvir um amém da igreja? Amém. Você está com Jesus? Jesus vai cuidar da sua vida. Tem irmão que fica muito desesperado, muito preocupado com as tribulações, com o que está enfrentando, com medo do porvir. Irmãos, não. Se você está com Jesus, você está com a garantia daquele que não pode mentir. E se nós estamos com a garantia daquele que não pode mentir, isso nos basta. Esta graça basta a cada um de nós. Tem irmãos que ficam preocupados. Será que eu vou para o céu? Será que eu vou viver na terra? Será que eu vou viver aonde? Irmão, eu não quero nem saber onde é que eu vou viver. Quem está entendendo o que eu estou falando? Amém. Eu quero saber de estar com Jesus, porque se eu estiver com Jesus, eu estou bem na vida. Amém? Amém. É isso que nós temos que compreender, irmãos. Os irmãos ficam pegando coisas secundárias e ficam tentando desviar a sua fé. Então eu tenho que falar para você que você tem que estar com Jesus apenas. Esquece o resto. Você tem um selo, você tem a garantia e ele não mente. Se ele não mente, a nossa vida pode terminar aqui, mas quem está com ele passou da morte para a vida. Essa é a palavra de Deus. E aí o apóstolo Paulo agora ele vai dar um conselho a Tito. Ele chama Tito de filho na fé. E aí ele continua no versículo 5. Por esta causa te deixei em Creta, para que pusesses em boa ordem as coisas que ainda restam, e de cidade em cidade estabelecesses presbíteros, como já te mandei. Aquele que for irrepreensível, marido de uma mulher que tenha filhos fiéis, que não possam ser acusados de dissolução, nem são desobedientes, porque convém que o bispo seja irrepreensível, como despenseiro da casa de Deus, não soberbo nem iracundo, nem dado ao vinho, nem espancador, nem cobiçoso de torpe ganância, mas dado à hospitalidade, amigo do bem, moderado, justo, santo, temperante, retendo a fiel palavra que é conforme a doutrina, para que seja poderoso tanto para admoestar com a sã doutrina, como para convencer os contradizentes. Porque há muitos desordenados, faladores vãos e enganadores, principalmente os da circuncisão, aos quais convém tapar a boca, homens que transtornam as casas inteiras, ensinando o que não convém por torpe ganância. Um deles, seu próprio profeta, disse: os cretenses são sempre mentirosos, bestas ruins, ventres preguiçosos. Esse testemunho é verdadeiro, portanto repreende-os severamente para que sejam sãos na fé, não dando ouvido às fábulas judaicas, nem ao mandamento de homens que se desviam da verdade. Todas as coisas são puras para os puros, mas nada é puro para os contaminados e infiéis. Antes, o seu entendimento e consciência estão contaminados. Confessam que conhecem a Deus, mas negam-no com as suas obras, sendo abomináveis e desobedientes, reprováveis para toda boa obra. Então o apóstolo Paulo agora ele dá o motivo pelo qual ele deixou Tito em Creta. Qual era o motivo? O motivo que ele deixou Tito em Creta, obrigado querida,
foi para organizar as coisas. Irmãos, engana-se quem diz que não existia igrejas organizadas lá no primeiro século. Engana-se. O apóstolo Paulo dedicou mais de 30 anos da vida dele fazendo exatamente isso, organizando grupos, eram as eclésias. Para quê? Para que aqueles que estavam unidos em torno de Cristo pudessem estar juntos. É assim como nós estamos aqui hoje, assim como os irmãos estão aí na igreja virtual através da internet, nós estamos juntos, estamos em um só espírito, estamos em Cristo. E precisava se designar pessoas para que tomassem a dianteira, senão vira bagunça. Muita gente hoje é contra a autoridade. Irmãos, não existe como fazer as coisas sem estarmos de alguma forma organizados. Não tem como fazer isso. Você já imaginou se você chegasse aqui no domingo e aí ninguém sabe quem prega? Já imaginou se você chegasse aqui no domingo e eu falo assim: ô irmã Rose, quem vai cantar? Eu também não sei. Como seria a nossa vida? Então, irmão, tudo tem que ter uma ordem. A Bíblia diz que Deus não é Deus de desordem, mas é Deus de paz. Então Deus, Ele gosta sim das coisas organizadas. O que Deus não gosta é de organização religiosa. Isso aí Deus não gosta. Mas de coisa organizada Deus gosta, não pode ser bagunça. Então Paulo fala que tinha que ter homens fiéis, homens que conheciam a palavra, homens que não eram mal falados na região. Para quê? Para conduzir as pessoas na sã doutrina. Bom, se existe a sã doutrina, existe uma doutrina doente também. Quem está entendendo o que eu estou falando? Amém. Então existe a doutrina sã e existe a doutrina doente. Ancião, como é que eu sei qual é a doutrina sã e qual é a doutrina doente? É muito simples, irmãos. O apóstolo João disse lá no livro de 1 de João, capítulo 4, versículo 1: Amados, não acrediteis em todo espírito, provai o espírito para ver se origina de Deus. Irmãos, e hoje mais do que nunca, nós precisamos provar os espíritos. Hoje mais do que nunca. E é muito importante que você tenha essa sensibilidade, e essa sensibilidade você só vai conseguir ouvindo a palavra de Deus, senão você não consegue não. Entendeu? Provar o espírito para ver se ele se origina de Deus. O apóstolo Paulo também, em 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1, ele diz que nos últimos dias muitos espíritos enganadores estariam pelo mundo afora. Então, irmãos, vejam só, existe uma responsabilidade da nossa parte. Quem está entendendo o que eu estou falando? Você não pode ser levado assim, como diz o Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, vida leva eu. Não pode ser assim não, irmão. Você tem uma responsabilidade. E qual é a sua responsabilidade? Aprender a palavra de Deus para que você possa discernir os espíritos e você conhecer qual é a sã doutrina. E a sã doutrina eu tenho ensinado para essa igreja desde o primeiro dia, e eu tenho ensinado a sã doutrina na internet. A sã doutrina, ela está em volta de uma única pessoa que se chama Jesus. É só isso, irmãos, não tem mais nada. Você roda no evangelho, e o evangelho, ele vai cair sempre em Jesus. Esse evangelho que volta em Jesus é o evangelho da sã doutrina. Pronto, é simples assim. Se a Igreja Católica não tivesse se desviado da fé, como se desviou no percurso de mais de 1.600 anos, você pode ter certeza que os credos apostólicos, os credos que a igreja colocou, dos concílios, eles refletem muito bem, na sua grande maioria, a sã doutrina. Está tudo em volta de Jesus, e a briga sempre foi essa. De modo, irmãos, que nós temos que compreender que a sã doutrina também, ela só está em torno de Jesus. Tem muita gente que agregou um monte de coisa ao evangelho, e muitos irmãos ficam dando ouvidos.
E agora está pior ainda, porque você tem que discernir o espírito e ainda tem que discernir o site, tem que discernir o canal do YouTube, tem que discernir tudo, entendeu? Tem que discernir tudo. Então, irmão, se você não tiver conhecimento, como é que você anda nesse mundo de trevas que nós estamos vivendo? Então tem que ter conhecimento. Uma outra coisa, irmãos, que eu sempre tenho dito, a gente tem que aprender. O apóstolo Paulo disse, olha, você está aí em Creta para isso. Então quem era o mestre dos cretenses em sentido espiritual? Era Tito. Então hoje nós temos um mercado, temos uma prateleira na internet, cheio de mestres. E aí o irmão, ele vem aqui na igreja, ou ele pega aí pela internet e você ensina. Aí sabe o que ele faz, presbítero Leandro? Ele não fica satisfeito com o ensino, não. Aí ele vai lá e pega um camarada lá, ultra pentecostal, que agrada ele, e ele diz assim, não, esse cara aqui, ele está falando mais verdade do que aquilo que eu estou aprendendo com o ancião. Ou então ele vai lá para um camarada ultra radical, e ele diz assim, não, eu acho que é melhor isso aqui que eu estou aprendendo. Irmão, enquanto você viver nessa meninice espiritual, você não vai para lugar nenhum. Ou você entende assim, não, eu tenho mestres que me ensinaram a palavra de Deus, e eu respeito, e eu vou continuar aprendendo, e claro, tenho minha mente para pesquisar a palavra de Deus, e o que ele está falando bate com a palavra de Deus, e está tudo certo, aí beleza. Ou então você vai ficar, será que isso aqui está certo? Será que isso aqui está certo? Será que isso aqui está certo? Principalmente quem não estudou a teologia e as suas várias ramificações de escolas teológicas. Então a gente tem que aprender, né? Senão fica complicado. Então, queridos irmãos, é muito importante que a gente entenda que a sã doutrina, ela sempre estará firme em Jesus Cristo. Por exemplo, existe uma certa seita que tem uma profetisa como fundadora, onde os livros dela são colocados em pé de igualdade com a Bíblia, né? Fala-se até que o livro dela é tão canônico quanto os Salmos de Asaf. E aí, o que acontece? Tem alguns irmãos que se iludem porque eles colocaram um canal na televisão para pegar os incautos, e ali eles não falam nada disso. Então eles falam uma palavra bonita, eles falam sobre saúde, falam sobre isso, sobre aquilo, e os irmãos incautos falam, ai que legal, eles são cristãos também. Olha só, eles falam de Jesus, eles creem até na Trindade. Irmão, crer na Trindade não é marca de verdadeiro cristão, não. Crer na Trindade é uma doutrina bíblica. Tem obrigação de crer aquele que conhece a Bíblia. Crer na triunidade de Deus, oxe, até os demônios creem na triunidade de Deus e estremecem. Pelo menos é o que Tiago diz, né? Então é muito importante que você aprenda assim, eu estou aprendendo isto. Como é que você averigua aqui o espírito do que eu estou te ensinando? É pela própria Bíblia. Pega a Bíblia e lê, e ora, pede ao Espírito Santo. Aí você vai fazer uma pesquisa histórica. Deixa eu ver aqui se o que o pastor falou está certo. Aí beleza. Agora, eu costumo dizer o seguinte, às vezes tem irmãos que me mandam mensagem assim, ai pastor, eu estava ouvindo uma pregação do pastor fulano de tal, e aí ele disse isso, o que o senhor acha? Eu simplesmente respondo assim, irmão, quem me ouve não ouve esse pastor. Simples assim. Quem me ouve não ouve ele, ué. Porque não bate nada com o que a gente fala. Ué, mas porque está tudo dividido? Não tem nada dividido. O grande problema é que algumas falsas doutrinas se infiltraram na igreja. Isso não é novidade para nós, foi Jesus quem disse. O cristão que não aceita que a falsa doutrina também está na igreja é um cristão criança, é um cristão menino. É um cristão menino, porque foi Jesus quem disse. Ele falou sobre a rede de arrasto. Ele falou assim, o reino dos céus é semelhante a uma rede de arrasto. Aliás, eu trato isso no meu livro. Como é que chama meu livro mesmo? Proclamadores. Às vezes eu esqueço, varão. Eu trato isso no meu livro Proclamadores, no último capítulo. A rede de arrasto é a verdadeira igreja de Jesus.
A rede de arrasto, irmãos, 2 barcos vêm puxando ela e vem pegando tudo que é tranqueira, vem pegando peixe, vem pegando tudo que é bom, tudo que é ruim, e quando chega na praia que separa. Jesus falou que ia ser a mesma coisa. O reino dos céus é assim, irmãos. O reino dos céus é a verdadeira igreja do Senhor, tá? Então a igreja do Senhor, ela vem desde a fundação lá no Pentecostes, e ela vem pegando tranqueira, vem pegando Charles Taze Russell, vem pegando esse monte de coisa aí que você conhece, e vem pegando, vem trazendo. Aí Jesus falou assim, só que quando chega na praia, aí sim, aí agora é separado. Entendeu? Então não é de admirar para nós. Lembra da ilustração do trigo e do joio? Senhor, quer que a gente arranque o trigo agora, o joio já? Não arranca o joio agora não, porque se você arrancar o joio, pode ser que você arranque também o trigo. O que quer dizer isso, irmão? Que dentro da igreja do Senhor Jesus, dentro do reino dos céus, está crescendo o trigo e está crescendo o joio. Entendeu? E como é que a gente entende isso? Através da doutrina. Então tem a sã doutrina e a falsa doutrina. Então é muito importante que você compreenda isso. Eu novamente repito, as seitas, elas têm um costume de dizer assim, olha só o mundo evangélico, como é dividido. As seitas falam isso, sabia? Por quê? Porque a seita diz, o meu grupinho aqui de 8 milhões de pessoas, ou de 16 milhões de pessoas, é o grupo que fala a língua pura. Nós falamos a mesma coisa em toda a terra, nós estamos unidos em toda a terra. Então, estão debaixo de uma liderança autoritária onde o cara não pode pensar. E aí eu falo, isso é a igreja de Jesus? A igreja de Jesus, irmãos, é onde você pode debater. A igreja de Jesus é onde você pode usar a sua cabeça para pensar. A igreja de Jesus é onde você pode falar, eu não vou ficar nesse grupo aqui porque aqui tem heresia. E o Paulo falou assim, e é até bom que tenha heresia entre vocês, para que os sinceros se manifestem. E quer que eu dê um exemplo para vocês? Se você não tivesse visto heresia onde você ia, você não estava aqui hoje. Posso ouvir um amém da igreja? Amém. Aí é que está o ponto, irmãos. Então os sinceros, eles vão se manifestando, e a igreja vai se purificando. E a igreja, ela vai caminhando, porque a igreja é um organismo vivo. Então é exatamente isso que Paulo está dizendo. E Paulo disse, esse pessoal aí, você tem que repreender eles, você tem que expor, você tem que mostrar, porque esse pessoal aí é como disse o Epimênides, esse poeta ou profeta, que ele diz aqui que os cretenses são sempre mentirosos. Era um famoso poeta que o Paulo lia muito ele. Paulo cita ele também lá em Atos 17. E aí ele diz que os cretenses são sempre mentirosos, não é? E preguiçosos. E o Paulo diz, então esse tipo de gente, você precisa repreender, precisa colocar na linha. Irmão, deixa eu falar outra coisa para você. Dentro da igreja do Senhor Jesus, não tem lugar para gente preguiçoso. Posso ouvir um amém da igreja? Amém. Parece que esse amém aí, irmão, foi um amém meio devagar. Vamos dar um amém melhor aí. Dentro da igreja do Senhor Jesus, não tem lugar para gente preguiçoso. Amém? Amém. Não tem lugar para gente preguiçoso, irmão. Ontem eu passei ali, e aí tem um irmão que anda por aqui. Aí ele falou assim, ô pastor, tudo bem? Eu falei, tudo bem. Eu ouvi dizer que o senhor distribui cesta básica lá na igreja. Aí eu falei assim, irmão, a gente procura se ajudar como comunidade e tal, não sei o quê. Aí ele falou assim, não, porque eu estou precisando de uma. Aí eu falei assim, mas a igreja que o irmão frequenta lá, eles não ajudam o irmão, não? Aí ele falou assim, não, pastor, sabe o que é? Porque... Aí falou um monte de coisa. Eu falei, não, irmão, é porque eu vou fazer campanha nas casas, e aí eu vou orar e não sei o que. Eu falei, irmão, então se o irmão vai fazer campanha nas casas, o irmão vai orar, os irmãos aos quais o irmão está abençoando com a palavra de Deus, tem obrigação de manter o irmão. Simples assim. Ué, aí eu falei, agora se o irmão quiser vir para a igreja trabalhar comigo, eu preciso de gente para visitar os irmãos também. Que aí junta com o pastor Roberto, junta com o Jailson, e aí vai trabalhar, vai visitar o povo aí, uai. Sabe o que ele falou para mim? Irmão, não posso, porque eu estou empenhado em muitas campanhas, tal, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Ou seja, você sabe que esse negócio de campanha não tem nada a ver com a sã doutrina, né, irmão? Isso é tudo besteira.
Ou seja, não quer trabalhar, mas aí quer a cesta. Falei, não, irmão, aí não vira. Não vira, irmão me desculpa, não, irmão me perdoa, tal, não sei o quê. Irmão, é o seguinte, dentro da igreja de Jesus, todo mundo precisa trabalhar. Todo mundo tem que trabalhar. Não importa o que o irmão está fazendo. Sabe, não importa, alguma coisa tem que produzir. Começou a criar dente na boca, já tem que começar a produzir, varão. Porque lá já começou a criar já? Então, já tem que começar a produzir alguma coisa. Você entendeu? É desse jeito aí que funciona. Varão, vai pensando que é moleza. Irmão, sabe por quê? Eu não sei se... Eu não gosto de parar de sair do que eu estou falando, mas é que tem umas coisas que eu preciso falar para vocês. Eu não sei se vocês sabem, mas esse negócio de renda básica aí que o governo está fazendo, os Estados Unidos criou lá agora um montão de preguiçoso. Sabe por quê? Os caras estão ganhando mais do que quando trabalhava. Aqui no Brasil não, aqui se os caras for viver da renda família, o camarada morre de fome, né? Mas lá nos Estados Unidos, o camarada ganha não sei quantos mil dólares, entendeu? Aí o pessoal pegou e largou tudo. Sem brincadeira, nos Estados Unidos, o que tem de vaga de emprego lá, porque o pessoal, tipo assim, a irmã trouxe até um café pra mim, né? Porque é tipo assim, o pessoal não quer trabalhar, irmãos. E nós chegamos numa época aí agora com esse negócio de pandemia, onde o pessoal não quer trabalhar não. O pessoal quer ficar em casa. E ainda critica quando o presidente diz que tem que trabalhar. Então, irmãos, não temos lugar dentro da igreja de Jesus para pessoas preguiçosas. E aí o Paulo diz que também não se deveria dar ouvido a fábulas judaicas, nem mandamentos de homens que se desviam da verdade. Tá aqui, irmãos, ó. Fábulas judaicas. Eu vou dar uma dica para você. Quando você estiver caminhando lá na internet, aí você vê lá assim um canal do cara. Você vê o canal do cidadão lá? Dizendo que é professor de hebraico, não sei mais o que, não sei mais o que. Você compara o seguinte: pega os grandes mestres da atualidade e dá uma olhadinha assim na pregação deles, eles ficam esbanjando hebraico e grego. Pega reverendo Nicodemos para você ver se ele fica esbanjando hebraico e grego. Prega a palavra de Deus. Pega reverendo Hernandes Dias Lopes, vê se ele fica esbanjando. Pega Edson Reis, o ancião, vê se fica esbanjando. Pega outros mestres, vê se eles esbanjam. É porque a gente não conhece? Não, irmão, a gente conhece. Só que é o seguinte: esses ensinamentos, a sua grande maioria, vem cheio de fábulas, vem com a cabala, vem com um monte de coisa, e que o crente não sabe. Aí o crente fala: agora eu acabei de aprender que temos 72 arcanjos no céu, e esses 72 arcanjos, eles são responsáveis por direcionar cada parte da terra, e não sei mais o que. Aí você fala: onde é que está isso na Bíblia, irmão? Ah, não tem, irmão, mas eu vi um professor de judaísmo lá no internet falando. Então, irmãos, a Bíblia é autossuficiente, a gente não precisa disso aí. Então, desvie-se das fábulas judaicas. E qual é a outra fábula aqui que ele falou? Cadê? Onde é que eu parei aqui? E de homens que se desviam da verdade. O que é isso, irmãos? Tem gente que se desviou, apostatou da fé. Apostatou da fé. E aí, essa pessoa, o que ela faz? O único recurso que ela tem é criar um canal na internet para atacar a igreja de Jesus. É só isso que ele vai fazer. Aí ele começa a atacar a igreja, e tem irmão que fala assim: puxa vida, então quer dizer que a Bíblia não é a palavra de Deus. Olha só, acreditei tanto tempo. Aí, irmão, é que eu fico analisando, eu fico pensando, onde chega a arrogância humana? Eu fico analisando onde chega a arrogância humana. Sabe por quê, irmãos? Eu, para achar alguma coisa, eu vou dizer para vocês, eu estudo pra caramba para poder achar alguma coisa. Sinceramente, eu estudo muito para poder achar alguma coisa. E ainda assim eu tenho medo de achar. Sem brincadeira. Eu tenho medo de achar alguma coisa. Não é de achar o que eu estou procurando, é do meu achismo. Porque pelo meu achismo eu posso desencaminhar milhares de pessoas.
Então o que eu faço? Eu vou pesquisar. Eu vou pesquisar a palavra de Deus, eu vou pesquisar fontes históricas, eu vou pesquisar um monte de coisa, para quando eu chegar aqui dia de domingo, eu não falar besteira para vocês. Mas tem homens que se desviaram da verdade e não estão nem aí. Outros ficam criando falsas profecias, agora com esse tempo que nós estamos vivendo de Covid-19, criando falsas profecias para o fim do mundo. Ué, eu fiz um vídeo essa semana, quem não viu, como diz o Silvio Santos, quem não viu vai ver, entendeu? O que acontece? Fiz um vídeo onde os caras colocaram uma estátua lá, em frente da ONU, estátua de um leão com asas, uma onça com asa. Pega os canais evangélicos da internet para você ver. Tá bombando isso aí, né? Todo mundo já falando que é a imagem da besta e não sei o que, não sei o que. Aí, irmão, você pega o meu vídeo lá, vê uma análise sensato da coisa. Porque crente que não entende, irmãos, é incrível. Paulo disse: não virá, não acontecerá, até que seja manifesto o homem do pecado e a apostasia. Ou seja, se o homem do pecado já tivesse aí, aquela estátua tivesse lá, você podia até dar um crédito para o que o pessoal está falando, mas o homem do pecado ainda não está aí, pelo menos não se manifestou. Só que o pessoal já bomba na internet, ou para ganhar like, você entendeu? Ou para aparecer. Então não, irmãos, é nisso que nós precisamos começar a comparar as coisas. O que é sensato de acordo com a Bíblia, não é? Quais são os mestres que eu estou seguindo? Muitas pessoas se desviam da verdade e ficam dando ouvido a fábulas, coisas que, sinceramente falando, irmãos, é muito complicado. Ai, pastor, eu ouvi um professor dizendo que a Bíblia tem contradição. Tá, e o quanto você pesquisou isso de fontes sérias? Irmão, porque para você falar de Bíblia, e não precisa ser comigo não, para você falar de Bíblia, você tem que buscar a raiz da Bíblia nos escritos apostólicos, nos concílios da igreja. É um caminho de 2000 anos. E o irmão consegue, com 5 minutos assistindo uma besta na internet, dizer que ele já não acredita mais na Bíblia. O que eu faço com um irmão desse? Né, irmã? Cadê o Henrique? Tá bem? Então tá bom. Vocês estão compreendendo o que eu estou falando, irmão? Irmão, tem que ter mestre, eu estou sabendo para onde eu estou indo. É isso que você tem que pensar. Paulo diz que esse pessoal avilta tudo, para eles tudo é impuro. E aí Paulo diz: todas as coisas são puras para os puros. Você já percebeu, irmão, que tem hora que você está fazendo um negócio sem maldade nenhuma, mas aí você entra na internet, aí você pega lá o vídeo do cara e você fala: meu Deus do céu, eu pequei nisso. Por quê? Porque você pegou lá um cidadão extra-religioso, que tudo para ele é pecado. Aliás, viver é pecado, né? Tem gente aí que viver é pecado. E aí você começa a querer dar uma de santarrão, tentar fazer obras para poder produzir a sua salvação, como dizem algumas seitas. Não, completamente fora, irmãos. Nós precisamos então tomar cuidado com aquilo que nós vemos e ouvimos. Irmãos, olha, está um verdadeiro labirinto esse negócio. É por isso que eu falo para vocês, e tem necessidade de ouvir a palavra de Deus. Está um verdadeiro labirinto. Se você não ouvir a sã doutrina, você, é como eu sempre digo, os escolhidos jamais serão desencaminhados. Pelo menos Jesus disse isso. Se possível for, desencaminhariam até os escolhidos. Só, irmão, que mesmo que você seja um escolhido, como diz o pessoal lá na igreja evangélica, você vai pagar o preço, né, irmão Leandro? Vai pagar o preço porque você andou fora dos caminhos de Deus. Aí até você se encontrar de novo, você, entendeu? Você já apanhou, já deu dinheiro de graça pro pessoal aí, já fez um monte de coisa, entendeu? Então tem que prestar atenção. Se você não prestar atenção nisso, e entender que a palavra de Deus
ela é pura, ela é cristalina e ela tem tudo aquilo que nós precisamos, você jamais vai conseguir caminhar direito nessa coxa de retalho chamada mundo. Sabe por quê, irmãos? Funciona assim, ó. Deixa eu explicar uma coisa para vocês. Imagina isso aqui é uma bola. Imagina isso aqui é uma bola. Isso aqui está dividido em 3 partes. Pensou nisso? Pensou? Funciona assim, irmão. Ó, essa bola aqui é o mundo. Aqui nós temos o mundo espiritual que está trabalhando. Temos o mundo espiritual que está trabalhando. Aqui no meio nós temos o ser humano trabalhando. E aqui embaixo nós temos os charlatões trabalhando. Então o que acontece? O ser humano que está aqui, ele pode optar por ouvir o mundo espiritual ou por ouvir os charlatões. É dessa forma. E quando você opta por ouvir os charlatões, você não pode culpar a Deus por causa disso, porque foi você quem escolheu. E a gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque o mundo espiritual é difícil. O charlatão também usa o mundo espiritual para te enganar. Então, se você não prestar atenção nisso, o que é que vai acontecer? Você vai acabar, conforme disse aqui o apóstolo Paulo, confundindo as coisas que são puras com as que são impuras, e vai começar a ter pontos de vista diferentes do Evangelho. Vamos prosseguir o capítulo 2. Tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. Pronto, Paulo de novo fala para ele, ó. É a sã doutrina, irmãos. Então, irmão, tem doutrina e ensinamento. Doutrina e ensinamento. Então tem o ensinamento são e tem o ensinamento doente. E aí você tem que começar a pesquisar. Os velhos que sejam sóbrios, graves, prudentes, sãos na fé, no amor e na paciência. As mulheres idosas, semelhantemente, que sejam sérias no seu viver, como convém às santas, não caluniadoras, não dadas a muito vinho, mestras do bem. Para que ensine as mulheres novas a serem prudentes, a amarem seus maridos e a amarem seus filhos. Serem moderadas, castas, boas donas de casa, sujeitas ao seu marido, a fim de que a palavra de Deus não seja blasfemada. Exorta semelhantemente aos jovens que sejam moderados. Em tudo te dá por exemplo de boas obras na doutrina. Mostra incorrupção, gravidade e sinceridade, linguagem sã e irrepreensível, para que o adversário se envergonhe, não tendo nenhum mal do que dizer de nós. Exorta os servos que se sujeitem ao seu Senhor e em tudo agradem e não contradizendo, não defraudando, antes mostrando toda boa lealdade, para que em tudo seja um ornamento da doutrina de Deus, nosso Salvador. Então o apóstolo Paulo agora ele dá conselhos, irmãos, às famílias dentro da igreja, família cristã. Irmãos, isso aqui é muito importante de falarmos. A família cristã, ela não segue os padrões da família que o mundo tentou colocar na nossa cabeça. Isso é muito importante. Hoje, o mundo está tentando colocar um conceito diferente de família na nossa cabeça. E isso vem nas universidades, isso vem através da mídia, isso vem de diversas formas. E usam normalmente as crianças para isso, de modo que acaba sensibilizando alguns. Não, o apóstolo Paulo diz que as mulheres mais idosas, elas devem ser exemplos. Não pode ser aquela irmã fofoqueira. Bom, eu acho que na igreja não tem irmã fofoqueira não. Aqui na nossa eu sei que não tem, graças a Deus. Porque o que eu pego no pé nesse negócio aí, né, irmão? Mas eu acho que na igreja evangélica não tem irmã fofoqueira não. Será que tem? Tem, Leandro? Então a irmã não pode ser fofoqueira. Isso vale para todo mundo, irmão. Eu sempre digo o seguinte: deixa a vida dos outros de lado, pelo amor de Deus. Tinha uma irmã aqui um dia, ela começou a cuidar tanto da minha vida, irmã, que aí eu falei para ela: irmã, vou dar um gato para a irmã. Ai, pastor, eu não gosto de gato não. Eu falei: não, mas vou dar um gato para a irmã. Mas por quê? Para ver se a irmã cuida das 7 vidas do gato, porque da minha nem eu estou cuidando. Então
Então, quando alguém começar a cuidar muito de sua vida, Eduardo, você fala assim, ó, irmão, vou dar um gato para você. Irmão, falou que vai dar um gato, essa aí é a sigla. Entendeu? O cara cuidar, tá louco. Né? O cara não cuida nem da dele direito. Estão cuidando da sua vida lá também, varão? Ô, varão, estão cuidando da sua vida lá também? Dá um gato. Dá um gato, varão. Então, irmãos, não pode ser fofoqueiro. Irmão, eu sempre digo pro pessoal o seguinte: vida dos outros, irmão, é algo sagrado. Vida dos outros é algo santo. Você não pode se meter na vida dos outros, sabe? Não pode se meter na vida dos outros. Deixa a vida dos outros, porque você não cuida nem da sua. É por isso que Jesus diz na sua sabedoria: não julgue para que vocês não sejam julgados. Porque se você não consegue julgar nem você mesmo, como é que você vai julgar o outro? Não é? Jesus, o pessoal cuidava da vida de Jesus também. Jesus tivesse que dar gato para todo mundo, Jesus tinha que ter uma criação de gato. Porque o pessoal cuidava da vida de Jesus, irmão. Jesus falava assim, ó, eu não vim para o são, eu vim para os doentes. Passava lá, tá Jesus na casa do fariseu. Tá Jesus na casa do fariseu. Ah, tá vendo lá? Tá lá na casa do fariseu. Olha lá. Mas o fariseu que tá precisando de remédio, não é o são. Não é? Oi. Jesus tinha que fazer multiplicação de gatos. Jesus tinha que fazer multiplicação de gato para esse povo aí. E aí, pessoal, olha só que interessante. Ensinar as mulheres mais novas a serem boas donas de casa. Irmão, tem mulher hoje que casa, não sabe fritar um ovo, irmão, pelo amor de Jesus. Não sabe fritar um ovo, porque a mãe não ensinou. Eu tô achando que tem irmã aqui que não sabe fritar ovo também não, meu. Porque deu um silêncio aí agora. Eu vou tentar fazer uma. Vou deixar o ovo de lado. Irmão, tem irmã que às vezes casa, ela não sabe fazer um arroz. Piorou? Ah, é porque eu estudava, eu fazia faculdade, eu não tinha tempo. Não é? Uma vez eu fui aconselhar um jovem casal. Os caras casaram, com 1 ano já estava querendo separar. Eu falei, mas explica para mim o que está acontecendo com vocês. Aí o irmão falou assim, irmão, eu tenho que comprar pizza de segunda a domingo. Mas por quê? Porque minha mulher não sabe cozinhar. Mas a irmã não sabe cozinhar por quê? Ah, porque eu estudava, irmão. Aí eu nunca tive tempo de aprender. Trabalhava. Aí eu tive que ler para ela esse texto aqui, irmão. Tive que ler para ela, ficou brava comigo. Foi até embora da igreja. Mas eu não posso fazer nada, eu tenho que falar a verdade. E aí fala para os homens, os anciãos. Porque ancião, irmão, ancião não é só ancião de título, como algumas seitas colocam. Ancião é qualquer pessoa madura. O nosso irmão João é um ancião, nosso irmão Leandro, nosso irmão pastor Roberto, nosso pastor Felipe, o presbítero Johnny, todos são anciãos. Ancião é aquele que tem capacidade de aconselhar, de ajudar, e são anciãos, né? Sessão na fé, na paciência. Eu sei que eu sou ancião e não tenho muita paciência, mas o apóstolo Paulo diz que eu tenho que ter paciência, entendeu? E é assim. Bom, vamos continuar o texto. E aí ele diz assim, ó, tenta levar isso de uma maneira que os nossos opositores vão ficar envergonhados. Porque, irmãos, quando você começa a pregar sã doutrina mesmo, você é atacado de todos os lados. Eu, por exemplo, sou vítima disso na internet. Eu falo A, o opositor vai lá, corta o que eu falei, e aí ele coloca só a perninha do A. Ele diz, olha aí, ó, o que o ancião está falando. Né, Rosane? É desse jeito aí, irmãos. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Antes, eu até não ligava, brincava, falava algumas coisas. Hoje, eu estou redobrando o cuidado, porque os opositores só querem saber de atacar. E aí eles estão passando vergonha.
Vamos prosseguir a história. O Paulo diz, olha, não defraudando ninguém, antes mostrando toda boa lealdade, para que em tudo seja um ornamento da doutrina de Deus. Irmão, sejam ornamento da doutrina de Deus. Você embeleza a doutrina de Deus quando você é crente. Entendeu? Ou seja, alguém olha a sua vida e diz assim, não, essa pessoa aqui é um cristão. Já viu gente que às vezes você olha para ele e você sabe que essa pessoa é crente, sem a pessoa falar nada? A pessoa tem uma aura boa assim, você olha e fala, puxa vida, você é crente, sou. Sabe, você vê no sorriso da pessoa, você vê no jeito. Por quê, irmãos? Porque o Espírito Santo vai transformando, entendeu? Então a gente embeleza a doutrina de Cristo. A gente não precisa de Bíblia. Olha uma fala que os opositores gostam de pegar. A gente não precisa de Bíblia, eles pegam só essa. Fala, o pastor falou que a gente não precisa de Bíblia. A gente não precisa de Bíblia, irmãos, para poder pregar. A sua pregação tem que ser a sua vida. Sua vida tem que ser a sua pregação. Sabe? Agora você mora lá, o vizinho da casa do lado fica ouvindo lá, você briga com a mulher o tempo inteiro, xinga os filhos, xinga o papagaio, xinga todo mundo. Quando dá domingo, põe a Bíblia debaixo do braço e vamos todo mundo para a igreja. Irmão, sua vida tem que ser a sua Bíblia. A pregação tem que ser a sua vida. Tem que ser assim. Não estou dizendo que não tenha problema. Tem, mas quebra o pau em silêncio, pelo menos. Olha assim para a mulher e fala... Tipo mudo, irmão. É os dois mudos brigando? Aí o vizinho não ouve. Entendeu? Agora dá um mau testemunho para o vizinho. Como é que vai embelezar a doutrina? Né? Então não vai embelezar. Vamos prosseguir a história. Versículo 11. Porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação para todos os homens. Irmãos, esse texto aqui é de difícil compreensão. É de difícil compreensão. Os calvinistas falam que esse todos não é bem todos. Os arminianos falam que também não é bem todos. Mas o Paulo diz que é todos. E esse todos nós vamos saber mesmo como é que é lá na glória. Não adianta ficar inventando, ficar tentando colocar doutrina e inventar. Então a Bíblia diz que Deus trouxe salvação para todos os homens. Como é que nós vamos entender isso? Eu classifico como uma passagem difícil das Escrituras. E nós vamos entender isso lá na frente. Amém? Ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos neste presente século sóbria, justa e piamente, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se deu por si mesmo por nós, para nos remir de toda a iniquidade, purificar para si um povo especial, zeloso e de boas obras. Bom, o apóstolo Paulo agora aqui ele fala sobre aquilo que eu tenho sempre falado, irmãos, sobre a vinda de nosso Senhor e Salvador Jesus. Veja, aguardando a bem-aventurada esperança. Essa nossa esperança está lá no versículo 2. O Deus que não pode mentir. Então nós podemos ter garantia de que nós vamos ver o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. Pessoal, aqui também eu vou dar uma cutucada aí nos sectários. Só diz que Jesus não é Deus quem não lê a Bíblia, né? Ou quem tem que fazer uma Bíblia própria para si. Porque o texto, ele é muito claro. O qual deu de si mesmo para nos perdoar dos nossos pecados. Vamos prosseguindo, capítulo 3. Admoesta-os que se sujeitem aos principados e potestades, que lhes obedeçam e estejam preparados para toda boa obra. Irmãos, nós como cristãos precisamos obedecer às autoridades superiores. E obedecer às autoridades superiores não é naquilo que nos convém, é obedecer mesmo. Por exemplo, agora, durante esse período que nós tivemos de Covid-19, as autoridades disseram assim: não é para ter reunião presencial. Não foi isso? O que nós fizemos? Não teve reunião presencial.
Não adianta você querer ser o paladino da espiritualidade. Não, nós vamos reunir, nós vamos trancar a porta, vamos reunir. Dali a pouco, irmão, imagina, mata todo mundo aqui dentro da igreja. Por quê? Porque desobedeceu, então não pode. O cristão tem que obedecer. Se por acaso a autoridade superior disserem assim, ó, não pode mais pregar no YouTube, o que eu vou fazer? Não vou pregar no YouTube, irmãos. É simples assim. Não tem que ficar dando jeitinho. Não tem que ficar tentando resolver. Eu fico vendo hoje a igreja assim, ó, movimento de pastores, conselhos de pastores, bancada evangélica, tudo isso brigando para que a igreja possa subsistir melhor neste mundo. E eu digo para vocês o seguinte, irmãos, isso aí é tudo besteira. É tudo besteira. Sabe por que é tudo besteira? É muito simples, não precisa ir muito longe não. Quem é o dono da igreja? É Jesus que é o dono da igreja. Jesus disse assim, ó, a morte e o Hades não vencerão a minha igreja. Então a garantia que a igreja não vai ser vencida é de quem? É de Jesus. A bancada evangélica é uma bancada corrupta. Então, irmãos, não confiem nos nobres. Vou citar Salmo 146, 3 e 4. Não confie nos nobres, nem no filho do homem, a quem não há salvação. Antes confie em Deus. Então não adianta, irmãos, é tudo besteira, sabe? Nós cumprimos com os nossos deveres cívicos, nós vamos lá, nós votamos, nós falamos. Só que tem uma coisa, irmão, esquece. Nós não vamos mudar uma palha dentro do sistema. Está dando para os irmãos compreender isso? Nós não vamos mudar nada, irmãos. Por que a gente não vai mudar? Porque a história já está construída. E foi Deus quem disse isso, não fui eu. Sabe? Então esse negócio, eu sou chamado para conselho de pastores o tempo inteiro. Irmão, eu agradeço, declino do convite e não vou. Porque eu não tenho tempo a perder, irmão, é muita pataquada, muita conversa, sabe? Vamos falar do candidato tal, irmão, esquece isso aí. Coloca uma coisa na cabeça de vocês, irmãos, presta atenção nisso aqui que eu vou falar. Salomão disse uma fala assim, ó, a sabedoria é para a proteção, assim como o dinheiro é para a proteção. E ele diz que o conhecimento é bom, mas no final é o dinheiro que compra todas as coisas, né? Irmão, é tudo dinheiro hoje, esquece religião, política, isso é tudo dinheiro, é só dinheiro, irmãos. E as pessoas ficam se iludindo, não vai ter nada melhor. Não vai ter nada melhor, conselho de igrejas não vai resolver nada, você entendeu? Bancada evangélica não vai resolver nada, conselho de pastores não vai resolver nada. O que nós temos que fazer, irmãos, é seguir aquilo que os primeiros cristãos faziam. Nós devemos procurar estar em comunhão com Cristo, irmãos. O que vier, veio. É assim que funciona a coisa. Quem estudou a história da igreja sabe disso. Os primeiros 300 anos da igreja, irmãos, os cristãos eram lançados no Coliseu, os cristãos eram decapitados, Nero colocou fogo em Roma, empalou cristãos e tocou fogo. E eu não vi os cristãos lá fazendo manifesto, indo pedir para a União Europeia fazer nada. Hoje, qualquer aperto que dá, em qualquer grupo sectário, eles vão para a União Europeia pedir abrigo, né? Vão para a ONU pedir abrigo. Esquece aí, irmão. Você tem que entender que a sua vida não é daqui. Quem já entendeu isso aí, dá um amém. Amém. Irmão, sua vida não é daqui. Essa vida aqui é passageira. Então o cristão tem que respeitar as autoridades superiores, mas não tem que ficar inventando nada. Se você pode fazer a sua vida ficar boa, individualmente, coletivamente aqui, né, ou ajudar outras pessoas, ótimo. Agora, envolver-se a esse nível, você só vai ter decepções. Quantas pessoas estão decepcionadas com o governo hoje?
Não é verdade? Por quê? Porque a Bíblia diz: não confia nos nobres, nem no Filho do Homem a quem não pertence salvação. Vamos lá, versículo 2. Que a ninguém infamem, nem sejam contenciosos, mas modestos, mostrando toda a mansidão para com todos os homens. Porque também nós éramos noutro tempo insensatos, desobedientes, extraviados, servindo a várias concupiscências e deleites, vivendo em malícia, inveja odiosa, odiando-nos uns aos outros. Mas quando apareceu a benignidade e o amor de Deus, nosso Salvador, para com os homens, não pelas obras da justiça que houvéssemos feitos, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo, que abundantemente Ele derramou sobre nós por Jesus Cristo, nosso Salvador, para que, sendo justificados pela sua graça, sejamos feitos herdeiros segundo a esperança de vida eterna. Então, irmãos, aqui o apóstolo Paulo, ele também fala para Tito a questão da salvação pela graça. Irmãos, eu não sei se vocês já passaram dessa fase aí, mas a nossa vida é tipo um videogame. Por isso que criança tem que jogar videogame, para quando chegar na igreja, tiver adulto, entender o que eu estou falando, né? Nossa vida é igual um videogame, irmão, é composta de fases, um monte de fase. Então, uma das fases da nossa vida que a gente precisa aprender a vencer é a salvação pelas obras. Porque até hoje ainda tem crente que acha que ele sendo bonzinho, fazendo boas obras, Deus vai salvar ele. Esquece isso, irmão. Isso não existe. Como dizia o padre Quevedo, isso não é que existe. Não é que existe. É o contrário. É o contrário. Você faz boas obras porque você é salvo. Então, quando você fizer uma boa obra, quando o seu coração produzir uma boa obra, o Espírito Santo vai tocar na sua cabeça e vai dizer assim: você é salvo. Confirma a certeza da sua salvação. Quem compreendeu o que eu estou falando? Amém. Então não é porque eu dou um prato de comida para o camarada ali, oh Deus, agora vai me dar mais um pontinho. Anjo, anota aí, ó, prato de comida para o mendigo na conta dele. Porque o crente colocou isso na cabeça, irmãos, que você vai fazendo boa obra, tem um anjo anotando. Irmão, sabe, é umas fábulas, irmão, pelo amor de Deus. Quem já venceu essas fases aí? Dá um amém. Amém. Graças a Deus, irmão. Tem que vencer essas fases, sabe? Porque, ai não, agora Deus não gosta mais de mim porque eu errei. Agora Deus gosta porque eu acertei. Sabe, irmão, e fica esse negócio, irmão. Faça firme a sua convicção. Por esta graça sois salvos. Isso não vem de vós, é dom de Deus mediante a fé. Somos salvos pela graça e as boas obras vão acompanhar a salvação. Boas obras acompanham a salvação. Então toda vez que você faz boas obras, você deve pensar: graças a Deus eu estou salvo. Não é graças a Deus eu vou ser salvo. Entendeu? Porque o espírita, ele faz boas obras para quê? Ele faz boas obras para ele poder reencarnar melhor, né? A reencarnação dentro do espiritismo é a salvação, né? Vamos dizer assim. Em algumas religiões orientais também. Então nós não fazemos boas obras por isso. Nós fazemos boas obras porque já fomos salvos. Todo mundo entendeu isso? Amém. Então, irmão, se você que está aí do outro lado da internet ainda está naquela história que você tem que ir para o serviço de campo, fazer relatório, você tem que ir não sei aonde, você tem que ir não sei mais aonde, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, tudo que você tem que fazer, presta atenção nisso aqui que eu vou falar. Tudo que você tem que fazer, Isaías diz que são trapos de imundície. Então toda vez que você disser assim, ó, eu tenho que ir à igreja, fica em casa, irmão, não vem não. Quem entendeu o que eu estou falando? Amém. Você já viu o pastor falar isso para você? Eu falo. O dia que você falar, eu tenho que ir para a igreja, não vem não. Porque você está jogando trapo de imundície na cara de Deus. Você vem para a igreja por gratidão. Você escuta esse sermão por gratidão, você que está em casa. Eu tenho que escutar o sermão hoje. Você não tem que fazer nada. Eu não tenho que fazer nada. Tudo que eu tiver que fazer para Deus é trapo de imundície.
Deu para os irmãos compreenderem isso? Amém. Nós estamos aqui porque somos gratos a Deus, porque Deus nos salvou. Nós assistimos um sermão como esse porque Deus nos salvou. Isso produz boas obras no coração. Mas tudo que você tiver que fazer, meu irmão, esquece isso aí. Esquece isso aí. Está fazendo para homens, não está fazendo para Deus não. Disse Paulo aqui que isso acontece na nossa vida porque nós fomos lavados, fomos regenerados e renovados pelo Espírito Santo. Então quem foi lavado, regenerado pelo Espírito Santo tem prazer em estar ouvindo a palavra de Deus, seja à distância pela internet, seja aqui presente. Posso ouvir um amém dos irmãos? Amém. Versículo 6. Que abundantemente Ele derramou sobre nós, por Jesus Cristo nosso Salvador, para que sendo justificados pela sua graça, sejamos feitos herdeiros. Irmãos, somos justificados não por obras, fomos justificados pela graça. Graça, benignidade imerecida. Benignidade imerecida. Ou seja, você não merecia, mas Deus resolveu te salvar. Não pelos seus belos olhos azuis. Você nunca vai entender esse mistério de Deus, como é que foi isso, irmão. E também não me pergunte, porque eu também não entendo, porque a graça é de Deus. Fiel é a palavra, e é isto que deveras afirmes, para que os que creem em Deus procurem aplicar-se às boas obras. Estas coisas são boas e proveitosas aos homens. O próprio Espírito Santo toca no seu coração para você se aplicar a isso. Não para você buscar salvação através disso. Mas não entre em questões loucas, genealogias, contendas e nos debates acerca da lei, porque são inúteis e vãs. Irmão, está aqui mais um ponto interessante. Eu sempre digo, tem crente que fica perdendo tempo. Irmão, olha, eu tô com... Eu não vou falar a minha idade para vocês não. Estou com 33. Idade de Cristo. O Carlinhos fala que eu fico mentindo, pastor. O Carlinhos está fogo agora. Irmão, é o seguinte. Pare e pensa comigo aqui. Coloca a sua cabeça aqui junto com a minha. Como é que você consegue ter tempo, irmão? Como é que você consegue ter tempo para dedicar sua mente a besteiras e a discussões? Porque, irmão, é o seguinte, eu estou analisando. Eu creio que Jesus vai me pegar vivo ainda, se Deus quiser. Eu creio. Quem crê, dá um amém. Amém. Eu creio. Creio que a nossa geração é a geração da volta de Cristo. Só que tem uma coisa, irmãos. Eu fico analisando. A vida é curta. Eu vou ficar perdendo tempo com debate. Os caras me chamam para debate na internet. Eu não vou, irmão. Eu não vou ficar perdendo tempo com essas idiotices, não. Fui nenhum, dei uma surra no cara. Mas dei uma surra tão grande, mas tão grande, mas tão grande, que até hoje o cara me ataca aí na internet, o tempo inteiro me atacando, me atacando, me atacando. O que eu ganhei com isso? Nada. Então Paulo fala assim, ó, evita debates, genealogias, contendas. Isso são inúteis. Entendeu, irmãos? Eu tenho que dedicar meu tempo e aprender a palavra de Deus, fazer alguma coisa útil. Então eu falo a mesma coisa para vocês. Evita perder seu tempo com coisas de internet que não vão produzir nada na sua vida. Evita, irmão. Não perde tempo não. Sabe, às vezes eu pergunto pro irmão, quem viu pela Bíblia? O irmão passou a semana inteira e não viu, mas ele viu um monte de besteira e fica enviando para os outros ainda. Aquele monte de besteira, fake news, que ele não sabe nem de onde saiu, e assim vai. Ao homem herege, depois de uma ou outra admoestação, evita-o. Ou seja, irmão, nós não temos que ficar discutindo com herege, não. Ah, pastor, eu queria fazer um debate com testemunha de Jeová. Esquece, irmão, ele é um herege. Isso é besteira. Se admoesta ele a crer em Jesus. Ele não quer crer? Evita. Evita, você não vai ficar perdendo tempo. Vai ajudar os sinceros a aprenderem a palavra de Deus. E Paulo diz o porquê você deve evitar. Sabendo que esse tal está pervertido e peca, estando em si mesmo condenado. Então não adianta. O herege, o apóstata, você tem que evitar ele. Aquele que diz que Jesus não ressuscitou em carne,
Evita-o. Vai ficar discutindo. Você pode conversar com ele de um monte de coisa, mas de Bíblia não. Deixa, ele já está condenado. Tem irmãos que escrevem para mim e dizem: como é que eu posso converter meu parente e tal? Eu falei: irmão, não sei. Se eu soubesse, eu já tinha convertido meu pai, minha mãe e meus irmãos. Eu não sei como é que funciona isso. Porque quem convence, quem converte não sou eu, é o Espírito Santo de Deus. Agora eu vou ficar discutindo, vou perder a amizade à toa. Não precisa. Quando te enviar Artemas ou Tíquico, procura vir ter comigo em Nicópolis, porque deliberei invernar ali. Acompanha com muito cuidado Zenas, doutor da lei, e Apolo, para que nada lhes falte. E os nossos aprendam também a aplicar-se às boas obras e nas coisas necessárias, para que não sejam infrutuosos. Veja, irmão, que o apóstolo Paulo, ele enxuga, a vida cristã. Rejeita a genealogia, sabe? Aplica-se às coisas necessárias. O que é necessário para você dentro do cristianismo? Escutar a palavra de Deus, aprender a palavra de Deus, não ficar inventando e ficar quietinho para Jesus gostar de você. Tá bom? Saúdam-te todos os que estão comigo, saúda tu os que amam na fé. A graça seja com todos vós. Amém. E assim nós encerramos a epístola de Tito. Queridos irmãos, eu creio que essa epístola, ela é muito proveitosa para todos nós, porque, primeiro, ela nos ensina princípios da vida cristã o tempo inteiro, desde o primeiro capítulo. Ela nos ensina a organização da igreja cristã, desde o primeiro capítulo. Ensina modos, ensina os pais, ensina as esposas, ensina maridos, ensina os anciãos. Ensina-nos a como conviver e nos orientarmos pela sã doutrina. De modo que eu recomendo que os irmãos revejam, leiam depois. Quem já tinha lido o livro de Tito inteiro aí? Levanta a mão. Presbítero Leandro e o pastor, e a irmã, esposa dele. Perceberam, irmãos? Você percebe como aqui na reunião você lê a Bíblia? Aqui você lê a Bíblia. Aqui você lê a Bíblia, no canal Pela Bíblia você lê a Bíblia. É a Bíblia pela Bíblia, irmão, não tem invenção. Não tem aquele negócio de pegar um texto bíblico e ficar contando história. Um dia eu fui numa pregação, o pastor abriu lá em Lucas 12, acho que é Lucas 12. Estava escrito lá: e Jesus chorou. Só, falou de minha pregação, está aqui, irmão. Ele conseguiu pregar 1 hora, irmão, sobre isso aí, negócio de Jesus chorou. Aí contou história, falou que ele chorou também, irmão, pelo amor de Jesus Cristo. Quem aprendeu hoje dá um amém? Amém. Quem foi edificado dá um amém? Amém. Glória a Deus pela vida de vocês. Deus abençoe você que está aí do outro lado, Deus abençoe vocês aqui também.